pensar, acima de tudo, nos alunos. E, portanto, é bom que os alunos adirão às iniciativas, que participem de uma forma atenta, interessada, disciplinada, dentro das normas que a escola, das boas regras do sítio. Queria só, antes de começar a fazer a apresentação, queria pedir a todos que, como é de bom tom, desliguem os telemóveis ou ponham em silêncio, por favor. É muito desagradável quando alguém está a falar e é interrompido. E depois pode acontecer, como o José António Pedro Gomes, aquele ator cómico, o José Pedro Gomes, cómico, que quando os telemóveis estão a tocar, ele diz "atenda!" e interrompe o teatro. Não queremos isso. Portanto, desliguem por favor os telemóveis e eu vou passar a fazer uma breve apresentação. Esta iniciativa resultou da colaboração, da excelente colaboração destas senhoras doutoras que eu vou decidir apresentar e do papel da professora Fernanda Sampaio, que me sugeriu trazer cá alguém à escola que esteja habilitado a falar sobre a matéria-prima da história. Como vocês sabem, são as fontes históricas. E quando o tema me foi proposto, a professora Fernanda Sampaio me trouxe a proposta, eu achei que era todo interessante e pertinente, nomeadamente para os alunos de História, mas para qualquer aluno em geral, porque, como vocês sabem, para se fazer História é preciso matéria-prima e para que todos saibam um bocadinho de História é preciso que alguém esteja na oficina a trabalhar. Bom, e eu tenho aqui uma cábula, porque não tive muito tempo a preparar, os meus alunos não ouviram isto. Tenho-vos apresentar duas posso dizer, que tiveram a amabilidade de aceitar o convite. À minha direita tenho a doutora Laura Garrido, ela é licenciada pela melhor universidade do país, a minha, Universidade do Minho, e onde eu tenho lá o meu filho, portanto, é a melhor universidade do país, é licenciada em Ensino de História, suponho que não estou a dizer asneira, fez uma pós-graduação em Supervisão Pedagógica do Ensino de História, isto quer dizer, em palavras muito simples, orientação de estágio, correto? Entretanto, vamos ter uma breve explicação sobre a importância das fontes históricas no âmbito da construção da história, nomeadamente no que se refere aos autos de fé, e estava a iniciar a apresentação de duas especialistas nesta matéria. Doutora Laura Garrido, vou repetir, licenciada, já não vou dizer outra vez que é na melhor universidade do país, licenciada pela Universidade de Minho em História via Ensino. Já fez... concluiu uma pós-graduação, eu vou continuar, em Francisco, vamos lá, está atrasado, meu amigo, ande lá, de forma apressada. A doutora Laura concluiu uma pós-graduação em Supervisão Pedagógica, significa orientação de estágio, e concluiu ainda uma pós-graduação em Ciências Documentais. Penso que é nesse papel que aqui está, pela Universidade Portugalense. Já tem alguma experiência de ensino, o que tenho aqui referido, e neste momento está a dirigir um edifício, uma instituição muito importante, muito mesmo importante no domínio da história, que é o Arquivo Municipal de Vila de Conde, desde 2004. Cargo que é complementado com uma outra muito importante, e convido a todos, que eu sou frequente, sou uma frequentadora assídua do Centro de Memória. Não sei se aqui conhecem, o Centro de Memória é um centro espetacular, do melhor que nós temos no país, podem crer. Nós estamos sempre a dizer mal de nós, podem crer, é mesmo do melhor que temos e que merece, nem que seja para tomarem um café, não é? Nem que seja para lá ter um momento de descontração. Colabora pontualmente na orientação de estágios profissionais e também cooperou na publicação de monografias e artigos de imprensa. Penso que é o essencial. A doutora Fernanda Cristina dos Santos Gesteira, à minha direita, também possui uma licenciatura em Ciências Históricas, neste caso ramo científico, portanto ramo ensino, ramo científico, e é licenciada pela Universidade Portugalense Infante Dom Henrique. Fez ainda também, e é nesse papel que aqui está, suponho, uma pós-graduação em Ciências Documentais, variante de arquivo, pela mesma instituição. Também exerce funções no Arquivo Municipal de Vila de Conde, desde 2000, e, sobretudo, parece-me que o papel muito relevante aqui da doutora Fernanda é assegurar o funcionamento da CEDOM Pormar. Isto é um centro de documentação também único, penso que não está a dizer asneira, único no país, e que a seguir vão perceber como ele vos pode ser útil. Vocês estão, eu costumo dizer aos meus alunos, estão pré-universitários, vocês estão a caminho da universidade, e se calhar é bom neste momento ter já uma orientação do que existe e que vocês desconhecem. E que se não nos disserem a tempo, eu podia ter feito, podia ter aproveitado. Entretanto, também
Nesta função, realiza tarefas tais como leitura, transcrição, sumariação, indexação de novas fontes documentais, realização de visitas escolares. Eu penso que já fui a uma visita e penso que já tive o prazer de me encontrar consigo. Todos os anos, sempre que tem o 8º ano, todas as pessoas aqui da escola têm por hábito usar o património histórico de Vila do Conde, que é ir à Alfândega Régia e à NAU. Nós fomos ano passado à NAU e à Alfândega Régia. É lá que está sediado a Sede Alfamar. Eu tenho, antes de mais, agradeço muito a vossa presença e espero que aproveitem todos. Todos os dias eu costumo dizer aos meus alunos, aprendemos um bocadinho e eu de certeza que vou aprender muito hoje. Com licença. Bom dia a todos, então. Antes de passarmos à parte que nos interessa de falar aqui sobre as fontes históricas, eu queria agradecer às escolas da EFES e à direção da escola e também aos mentores da Semana Cultural, designadamente à biblioteca na professora Fernanda Sampaio e também ao grupo de História na figura da professora Carolina Morgado. Portanto, é um gosto enorme estar aqui convosco hoje. Eu sou ex-aluna desta escola, portanto também fiz cá o ensino terceiro ciclo e o ensino secundário, portanto é um gosto de voltar cá e poder-vos falar do serviço que dirijo e que certamente será muito útil para a vossa atividade e para os trabalhos que possam vir a desenvolver. Portanto, nós vamos falar então de um serviço municipal, que é o Arquivo Municipal, que faz parte da instituição Câmara Municipal e que tem a seu cargo um importante acervo, ou seja, um conjunto de documentos chamados fontes primárias, que são fundamentais para o estudo da história, como vocês sabem. Nós vamos dividir a nossa apresentação em duas partes. Numa primeira parte eu irei falar essencialmente do serviço de arquivo, os seus objetivos e a constituição do CEDOPORMAR, que é um centro específico a nível informático, que tem as fontes primárias também, não só do Arquivo Municipal, mas de outras instituições que depois vamos ver. Numa segunda parte da comunicação, a doutora Cristina irá falar então concretamente dos processos inquisitoriais, portanto dos autos de fé, que nós temos no Centro de Documentação e no Arquivo Municipal e que dizem respeito à história de Vila do Conde, porque são processos inquisitoriais de população que viveu em Vila do Conde. E portanto, sem mais delongas, então passamos à apresentação. Eu queria que esta sessão fosse uma sessão participada e, portanto, não vamos fazer disto um monólogo, mas um diálogo. E gostaria que vocês colocassem questões sempre que considerarem oportuno e vamos procurar manter aqui algum tipo de conversa, como se de uma aula normal se tratasse e, portanto, com a vossa participação. É melhor ligar. É? Atrás. Não se ouve. Agora vamos. Pronto. Não sei se. Onde fica? Conseguem ouvir-me? Atrás? É igual, está ligado. Oh, meu Deus. Mas a olhar eu disse que estava. A imagem que eu vos apresento aqui é do espaço cultural que a professora Carolina há pouco falava. Este é o Centro de Memória de Vila do Conde. Já algum de vocês conhece, já tiveram a oportunidade, sim. Estou a ver aqui meninos da frente a dizerem que sim. Portanto, este é um espaço cultural que funciona como um centro de exposições e é onde funciona também o Arquivo Municipal de Vila do Conde, como eu vos dizia há pouco. Nós aqui, portanto, este equipamento foi criado de raiz. Há uma parte, que é a parte antiga da casa, que foi recuperada. Era um antigo solar. Um dos proprietários foi o governador do Forte de São João. Portanto, isto é uma casa já com algumas centúrias. E depois há uma parte nova que foi reconstruída. Portanto, a casa foi reconstruída e há uma parte nova que foi construída de raiz, onde funcionam então todos os depósitos, quer da parte do museu também, mas que aqui hoje não é o que nos interessa, e também onde estão os depósitos do Arquivo Municipal, onde estão guardados então todos os documentos, as fontes primárias que fazem parte da nossa história. O Arquivo Municipal de Vila do Conde tem documentos que vão do século XII ao século XXI, que é o momento em que nós estamos, e continuamos todos os dias a crescer com a incorporação de novos documentos
porque a Câmara produz, portanto tem atividade. Nesse âmbito há documentação que é produzida e que é recebida, e há também outra documentação que entretanto é adquirida, que é doada e que passa a compor, a fazer parte do acervo do Arquivo Municipal. Ainda em novembro de 2011, há uma família que era de Vila de Conde, a família Vasconcelos, que foram os antigos proprietários do Auditório Municipal, certamente a generalidade de vocês conhecerá, e portanto essa família, que esteve muito ligada à Vila de Conde, doou o seu acervo de família, onde tem importantíssimos documentos, não só da família, mas também que dizem respeito à história de Vila de Conde, e portanto essa documentação foi doada e passou a incorporar o acervo do Arquivo Municipal. Desta forma, nós vamos todos os dias reunindo, acrescentando informação no sentido de divulgar, de preservar e divulgar a história. Não só a história de Vila de Conde, mas também a história do próprio país, porque todos estes pequenos municípios compõem uma unidade que é o país, não é? E portanto é aqui neste edifício que se encontra então o importante acervo do Arquivo Municipal de Vila de Conde. Eu tenho agora aqui uma frase que vou pedir para alguém ler. Estou ali a cumprimentar a professora Alexandra, que também foi minha professora aqui na Escola José Régio. Eu pedia a um dos alunos que lesse esta frase. Há algum voluntário? Então, vamos lá. Vamos ouvir a colega que vai ler esta frase, por favor. Sem memória não seria possível Mais alto um bocadinho. Sem memória não seria possível conceptualizar, não seria possível conhecer e não haveria possibilidade de armazenar informação. O tratamento da informação, no sentido técnico do termo, mais precisamente a criação de memórias passíveis de serem utilizadas sempre que houver necessidade de recuperar dados nelas armazenadas. Pronto, o que é que esta frase nos quer dizer? Esta frase é da autoria do professor Armando Malheiro da Silva, que é um professor universitário muitíssimo ligado à atividade das ciências da informação. E, portanto, o que ele nos diz aqui é que a memória é fundamental para o conhecimento. Esta frase, que sem memória não seria possível conceptualizar, não seria possível conhecer. E de onde é que vem esta memória? Através do tratamento da informação. Que informação é esta? As fontes primárias, que resultam de toda uma atividade das diferentes organizações. No caso, estamos a falar do município de Vila de Conde e da documentação que esta entidade produziu e recebeu, e que visa então a criação de memórias. Não é à toa que o Centro de Memória se chama desta forma, porque é onde nós encontramos a memória do concelho de Vila de Conde, das suas gentes, das nossas tradições, portanto, de tudo aquilo que compõe o nosso conhecimento e a nossa história. E daí a importância, então, de uma instituição como o Arquivo Municipal, seja o de Vila de Conde, seja de uma outra cidade, dos arquivos distritais e da Torre do Tombo, que é, no fundo, o arquivo principal do país, onde se encontra grande parte da documentação que diz respeito à história de Portugal. E depois há uma outra documentação que se encontra disseminada pelas diferentes organizações. Depois, no caso dos arquivos municipais, que era o que eu estava a falar e que aqui nos diz respeito particularmente, há, portanto, uma legislação, que é o Decreto-Lei 16 de 93, que fala sobre os arquivos no seu todo, que fala das obrigações, portanto, que nos compete, quer aos arquivos, quer aos seus técnicos, e que define o que é um arquivo, no caso, o arquivo municipal, e que diz que um arquivo municipal quando reúne predominantemente a documentação relativa a um município ou proveniente de organismos administrativos do mesmo âmbito, portanto, de organismos municipais. Depois eu trago-vos aqui um conjunto de fotografias onde nós podemos ver alguns exemplos de documentação que encontramos no Arquivo Municipal de Vila de Conde. Aqui temos um códice medieval. Aqui temos um livro de atas que dizem respeito às reuniões camarárias.
e que a ata mais antiga é de 1466. Portanto, o Arquivo Municipal de Vila do Conde é dos arquivos que tem as séries de atas mais longas quando comparadas com outras instituições também municipais. Qual é a importância, por exemplo, de uma ata de variação? Vocês acham que uma ata de variação é uma fonte primária ou secundária? Primária. Quem diz primária é quem diz secundária. Primária. Porquê? Porquê que é primária? Ora, diga. É exatamente como foi escrita, não se escreveu sobre ela, é original. Exatamente, muito bem. A professora Carolina tem aqui a sua aluna. Portanto, nos arquivos, no caso que nós estamos a falar, temos então as fontes primárias, que são documentos únicos, em que não há uma escrita sobre, portanto, ele é o próprio, relata uma atividade, no caso, uma reunião camarária, e é a fonte primária, portanto, a partir daqui nós podemos obter um conjunto de conhecimentos vastos sobre a atividade municipal. Eu estou a recordar-me, por exemplo, quando nós comemoramos em 2002 a construção, os 500 anos da construção da Igreja Matriz, que levou muitos alunos a visitar, muita da investigação que nós conseguimos desenvolver e depois criar documentação sobre foi justamente lendo as atas de variação, onde nós encontrávamos que o município se reuniu para construir a igreja, depois que o rei passou por Vila do Conde, o rei Dom Manuel, e portanto a população falou com o rei, depois houve muitas dificuldades porque contratava-se pedreiro, depois o pedreiro ia embora, depois vinha mais não sei quem, depois voltava a parar, e portanto todo este processo está aqui desenvolvido nas fontes primárias. Se nós não tivéssemos estas atas de variação, não conseguíamos constituir esta história, pelo menos com este grau de conhecimento e de profundidade. Aqui temos uma imagem do foral manuelino, portanto Vila do Conde tem um foral que foi atribuído pelo rei Dom Manuel. Temos aqui uma imagem que também se encontra no Arquivo Municipal. E temos aqui uma imagem, estes dois móveis eram, portanto, os móveis onde se guardava a documentação da Câmara. Com o desenvolvimento do municipalismo em Portugal, que começa a verificar-se a partir do século XIV essencialmente, paralelamente desenvolve-se toda uma atividade de preocupação, quer por parte da coroa, quer por parte de particulares, no sentido de salvaguardar já a sua memória. E, portanto, a documentação que era produzida, no caso pela Câmara Municipal, era guardada nestes armários, que eram os arquivos. Portanto, uma coisa muito mais pequenina, se nós virmos os depósitos que temos hoje em dia, e que eu já vos trago aqui algumas imagens para vos mostrar. Temos agora aqui elencado neste slide, eu não vou ler, é só para vocês ficarem com uma ideia, que são os diferentes núcleos documentais, portanto, documentação proveniente de diferentes organizações, famílias ou instituições, e que se encontram ou sob custódia da Câmara, portanto, do Arquivo Municipal, ou que fazem, cuja documentação nós somos exatamente detentores. Para perceberem a diferença, por exemplo, nós temos aqui Arquivo do Círculo Católico de Operários ou Arquivo do Clube Fluvial de Vila Condense. São instituições centenárias de Vila do Conde, portanto foram fundadas em 1905 ambas, e nesse sentido a documentação, porque eles não têm nas suas sedes o espaço e as condições necessárias para, a documentação foi entregue ao Arquivo Municipal, está sob nossa custódia, mas eles continuam a ser os detentores, portanto os proprietários da documentação. No caso de outras organizações ou famílias, vejo aqui, por exemplo, o caso do Arquivo da Família Vasconcelos, que vos dei há pouco exemplo, nós já somos os proprietários, os detentores, porque a família doou ao Arquivo Municipal esse espólio. Portanto, era para perceberem a diferença. E agora tenho aqui algumas imagens que não estão no dia-a-dia visitáveis, mas que em determinados momentos nós abrimos a porta. Em 9 de junho, por exemplo, é o Dia Internacional dos Arquivos e nós temos nesse dia todos os espaços do Arquivo Municipal disponíveis para as pessoas poderem visitar. Quando há o caso de escolas ou turmas, pelo seu particular interesse, se deslocam e pretendem visitar as instalações do arquivo, nós então mostramos, embora, como vos dizia, não sejam espaços que no dia-a-dia sejam visitáveis, são áreas técnicas. Aqui temos uma imagem de um dos depósitos que se encontram no Centro de Documentação do Arquivo Municipal, onde toda a documentação é então devidamente acondicionada, onde existem
condições de temperatura e de umidade adequadas para a preservação dos documentos, que é também uma das funções dos arquivistas, portanto, dos responsáveis pela informação, que é criar todas as condições necessárias à sua preservação. Aqui temos um outro espaço, que é onde se encontra a documentação histórica, e estes armários são horizontais e em cada uma daquelas capinhas azuis que ali vêm estão guardadas cartas régias, que, portanto, pela fragilidade do suporte do documento, têm que estar acondicionadas de outra forma, estão em capas individuais, em papel ácido free, ou seja, que é livre de ácidos para preservar o documento e, portanto, noutro tipo de condições. Cabe depois ao especialista, aos técnicos do arquivo, que têm informação específica nessa área, perceber qual a melhor forma para acondicionar a documentação e para que ela consiga perdurar no tempo. Onde é que depois as pessoas podem consultar a documentação que existe no Arquivo Municipal? Na sala de leitura. Tenho aqui uma imagem para vos mostrar. Aqui temos, portanto, a sala de leitura, onde então a documentação pode ser consultada. No caso da generalidade da documentação que se encontra em boas condições, os originais podem ser consultados. Quando, por qualquer motivo, pela perenidade de suporte ou por alguma dificuldade que o documento apresente, não seja possível fazer a sua consulta no original, podemos também consultar uma aplicação que é o GISA, Gestão Informatizada de Sistemas de Arquivo. Gestão Integrada de Sistemas de Arquivo. E que foi uma aplicação desenvolvida por um consórcio em que a Câmara Municipal de Vila do Conde participou juntamente com outras câmaras, com a Universidade do Porto, e onde se encontram então os documentos que estão digitalizados e que podem ser consultados sob suporte informático. E é aqui que entra também o CEDOPORMAR. O CEDOPORMAR é um serviço especializado que compõe o Arquivo Municipal, que se encontra na Alfândega Régia, portanto no primeiro piso da Alfândega, e que fez parte de um projeto que foi candidatado à União Europeia e em que Vila do Conde foi a única cidade portuguesa que ganhou, que conseguiu obter a classificação para produzir depois portanto, esse trabalho, que foi composto pela recuperação da Alfândega, pela nau, que eu sei que vocês conhecem, pela Praça Dom João II e também pelo Centro de Documentação. O Centro de Documentação foi, de facto, um projeto pioneiro em Portugal, pela sua especificidade. O que é que se pretendeu com o Centro de Documentação? Criar um espaço onde esta aplicação, a aplicação GISA, funciona com a digitalização de documentos não só do Arquivo Municipal, mas que nós reunimos também de outras instituições, quer em Portugal, quer fora de Portugal. E com isso, essa documentação encontra-se disponível em Vila do Conde. Portanto, vocês não precisam de ir ao Rio de Janeiro consultar uma planta que lá existe sobre Vila do Conde, à Biblioteca Pública de Évora, ao Arquivo de Simancas ou à Torre do Tombo, onde se encontram estes arquivos da Inquisição, os processos inquisitoriais que, entretanto, vamos analisar. O Centro de Documentação, um projeto pioneiro em Portugal, trouxe para Vila do Conde, através da digitalização desses documentos, essa informação. E, portanto, se vocês, no âmbito do vosso trabalho, quer das disciplinas de História, quer das disciplinas de Português, tiverem interesse em desenvolver um seminário de investigação, um trabalho de grupo, etc., podem dirigir-se quer ao Arquivo Municipal, à Sala de Leitura, quer ao Centro de Documentação, onde se encontra a doutora Cristina, e, portanto, podemos desenvolver um trabalho no âmbito da investigação das fontes primárias. No fundo, a nossa deslocação cá era deixar-vos este conhecimento, explicar-vos que existe o Arquivo Municipal, que existe o Centro de Documentação, onde está disponível mais de 500 anos de história de Vila do Conde e que vocês, que são da área de humanidades, vos interessa. E, portanto, onde podem consultar e onde têm técnicos especializados que vos ajudarão no desenvolvimento desses trabalhos. Esta aplicação GISA, depois nós podemos pesquisar pelos termos, portanto, no caso há ali um termo que é Tribunal de Santo Ofício, que é aquilo que vamos ver dos autos de fé. Mas podemos pesquisar por um nome. Imaginem que procuravam Rei Dom Manuel, não é? Ao procurar por esse termo, ele vai-nos buscar todos os documentos que tem na aplicação sobre o Rei Dom Manuel. Ou outro tema qualquer, uma rua, um morador de Vila do Conde, o que for. Portanto, nesta aplicação nós podemos então desenvolver essas pesquisas
Depois, há uma outra parte da aplicação em que nos mostra os resumos, porque o documento, para além de estar visível, está também já resumido. Portanto, vocês não têm que estar a ler o documento na forma de escrita poliográfica que se encontra no original, porque já há um resumo da documentação. E, portanto, parece-me subejamente interessante que vocês possam desenvolver alguma atividade neste sentido. Tenho aqui uma fotografia para vos mostrar do centro de documentação, aqui com uma visita de estudo a decorrer e aqui com um investigador a desenvolver atividade. Como eu vos dizia há pouco, portanto, há um conjunto de núcleos documentais que estão disponíveis no centro de documentação, para além do Arquivo Municipal de Vila de Conde, da documentação que nós temos. Tem então documentação da Torre do Tombo, documentação da Sociedade de Geografia de Lisboa, do Arquivo Distrital do Porto, portanto, e depois de Espanha, do Brasil, e também uma vasta coleção bibliográfica que vos apoiará no desenvolvimento dos vossos trabalhos. Portanto, eu vou terminar a minha parte da aplicação da comunicação, porque a doutora Cristina tem que depois falar concretamente dos autos de fé. Mas deixo-vos então o convite, quer aos alunos, quer aos professores, passem a mensagem aos vossos colegas, que estamos totalmente disponíveis para vos receber e para vos ajudar nos trabalhos de história que pretendam desenvolver. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. O objetivo maior desta minha participação é comprovar a existência de autos de fé em Vila de Conde e comprovar a passagem de inquisidores e do Tribunal do Santo Ofício aqui por Vila de Conde. É óbvio, é necessário fazer uma contextualização histórica deste mesmo tribunal. Vou fazer uma breve contextualização a nível europeu, depois a nível da Península Ibérica e falar um pouco da realidade de Vila de Conde. Pois bem, começando pelo início. No início do século XVI, a Europa vivia uma profunda crise religiosa. Para muitos cristãos havia motivo de descontentamento. Os abusos do clero e o desprestígio da Igreja é grande. A corrupção, a imoralidade dos membros do clero era frequente. Vários membros do clero tinham mulher e filhos e quebraram o voto de celibato. Estes levavam também uma vida de luxo e de ostentação. O clero demonstrava também uma falta de preparação e era pouca a vocação desses mesmos membros. Os cargos religiosos eram muitas das vezes vendidos. O Papa Leão X, no ano de 1513, vai publicar a Bula das Indulgências. E o que é isto? É um documento que concedia perdão dos pecados aos cristãos que dessem esmolas para a construção da Basílica de São Pedro. Na Alemanha, mais do que em qualquer outro país europeu, era opinião corrente que a Igreja necessitava de ser reformada. O monge Martinho Lutero apela então a uma profunda reforma da Igreja e apela à moralização da vida eclesiástica. As ideias reformistas de Martinho Lutero deram início àquilo que ficou conhecido como a Reforma Protestante, o protestantismo, que rapidamente se espalhou por outros países do norte da Europa com algumas variantes doutrinárias. Isto é, temos então o luteranismo na Alemanha com Lutero, o anglicanismo em Inglaterra com Henrique VIII e o calvinismo na Suíça com João Calvino. Qual a reação da Igreja Católica face a estes novos ideais? Ao avanço do protestantismo respondeu a Igreja Católica com um movimento que foi simultaneamente de combate às ideias protestantes e de renovação interna. Os bispos e elementos da Igreja reúnem-se numa cidade italiana de Trento. Inicia-se o Concílio de Trento, que durou de 1545 a 1563. Os bispos da Igreja analisam as críticas protestantes e, de um modo geral, a Igreja Católica não aceita as propostas de mudança. Pois bem,
Como reagiu a Igreja Católica face ao avanço do protestantismo? Que meios utilizou a Igreja Católica para combater esse avanço? O Tribunal do Santo Ofício, que existe desde 1231, destinava-se a defender a fé católica, vigiava, perseguia e condenava aqueles que fossem suspeitos de praticar outras religiões. Ora, este é o nível europeu. Eu devo-vos dizer que em finais do século XVI temos duas Europas, uma a norte, protestante, e uma a sul, católica. Pois bem, e relativamente à Península Ibérica? Pois bem, pelo simples, até tem a ver com a situação geográfica da Península Ibérica, mais afastada do centro, mais afastada do norte da Europa. Portugal e Espanha foram pouco afetados pela reforma protestante. Contudo, desenvolveram-se violentas perseguições contra aqueles que eram suspeitos de praticar outras religiões que não a católica. Na Península Ibérica existiam fortes comunidades judaicas e mesmo muçulmanas. Em Espanha, os reis católicos expulsam os judeus em 1492. Em Portugal, o rei Dom Manuel I, ou no reinado de Dom Manuel I, o que é que ele vai dizer aos judeus? Ou se convertem ou são expulsos do país. Aqueles que se converteram ficaram conhecidos por cristãos novos, em oposição aos outros que já existiam, os cristãos velhos. Os cristãos novos eram vigiados pela Inquisição, que muitas das vezes os interrogava, tendo por base suspeitas ou denúncias anónimas. Milhares de cristãos novos foram condenados. Eu vou saltar esta parte, desculpa lá. Portanto, depois de apresentado o nosso objetivo e de uma breve contextualização histórica, vamos passar então para aqui. Se no reinado de Dom Manuel I temos a conversão forçada dos judeus, no reinado que se segue de Dom João III, vemos então a instituição no nosso país do Tribunal do Santo Ofício. Ela é instituída no ano de 1536 e reparem só, a Inquisição em Portugal vai acabar somente em 1821. A sua documentação é constituída por mais de 45.000 processos que permite um estudo dos aspectos económicos, sociais, políticos, culturais e religiosos de 3 séculos da nossa história. Peço desculpa, há alunos que vão ser. Está bem? Os meus alunos podem ficar mais um bocadinho, está bem? Pode ser? Estão sempre a chatear-nos comigo. Foram estabelecidos tribunais em 6 localidades, relativamente à realidade portuguesa: Lisboa, Coimbra, Évora, Porto, Lamego e Tomar. Estes últimos 3 tribunais tiveram uma curta duração. Os primeiros 3, Lisboa, Coimbra e Évora, funcionaram durante quase 3 séculos. Fora do reino foi estabelecido somente um tribunal em Goa. Eu devo-vos dizer que os processos inquisitoriais que podem consultar no Céu para o Mar estão adstritos à Inquisição de Coimbra. Coimbra controlava então o norte do país. Pois muito bem, aqui temos uma definição do que é um auto de fé, mas isto é o findar de todo o processo, portanto eu vou adiantar. Falei a nível europeu, tentei falar um pouco a nível da Península Ibérica. Ora, o que é que se passava em Vila do Conde? Qual a realidade vilacondense? A existência de judeus em Vila do Conde é certa no século XV, dada a proximidade das judiarias de Porto, Braga e Barcelos. Vila do Conde não era apenas uma comunidade de cristãos. Com eles conviviam os judeus, que aí tinham a sua judiaria. Pois é, não sei se têm noção ou não, Vila do Conde no passado teve uma judiaria. Não era propriamente uma comuna com vários arruamentos, a judiaria ficava numa rua no limite da zona urbana de Vila do Conde. Pois é, cá viveram e prosperaram famílias de conversos no século XVI e XVII, os chamados cristãos novos. Ora, a quando da passagem dos inquisidores in loco, foram feitas várias denúncias.
Das denúncias resultam uns documentos que são as visitações, e essas visitações, essas passagens em Vila do Conde foram feitas em vários anos. Em todo caso, nós temos registros para os anos de 1570, 1618. Que a judiaria existiu é um facto comprovado por referências documentais textuais. Por exemplo, no processo judicial de 1491, o Mosteiro de Santa Clara, enquanto senhorio de Vila do Conde, requer o pagamento da cisa judianga que lhe era devida. Portanto, os judeus tinham que pagar um imposto próprio da sua condição, e está aqui a prova, então, da existência dos judeus. Tal como disse, a judiaria não tinha bairro próprio, ficava nas franjas limítrofes do espaço de Vila do Conde. O que eu pretendo agora falar é um pouco de casos concretos. A maior parte, ou melhor, 80% das acusações que nós verificamos aqui em Vila do Conde são acusações de judaísmo. Alguém acusa outro alguém de prática judaizante. Devo-vos dizer que nós vivíamos na época uma altura de grande intolerância religiosa. Pois é, os judeus, será que já eram verdadeiros cristãos, ou eles simplesmente converteram-se para não sofrerem repreensões? Estão a ver a ideia? Pois é, num período de grande intolerância religiosa são inúmeras as denúncias e acusações de heresia. Heresia é um insulto, uma ofensa, um disparate, um impropério. Mas a Inquisição julgou outro tipo de crimes. Pois é, voltando ainda aos cristãos, a Vila do Conde era um concelho exíguo, teria no século XVI cerca de 6.000 habitantes. Ora, como é que uma pessoa poderia acusar outra de ser judeus? Quais seriam os indícios? Como é que sabíamos que estávamos perante um judeu e não um verdadeiro converso? Pois é, ao realizar pesquisa no CEDOPOR-MAR do Tribunal do Santo Ofício, vais encontrar todo um conjunto de indícios demonstrativos que poderíamos estar perante um judeu ou cristão novo. Reparem, a guarda do sábado como dia de descanso e não o domingo. Os cristãos descansam quando? Qual é o dia sagrado? O domingo. Pois é, os judeus guardavam o sábado. Temos também o domínio do hebraico. Alguns hábitos alimentares judaicos, tábulos alimentares. Os judeus não comem carne de porco. A falta à confissão, a falta de assiduidade à missa de domingo, iluminação à sexta à noite, o facto de praticarem cerimónias fúnebres judaicas e não guardarem o interdito à carne da quaresma, tudo isto eram indícios de que poderíamos estar perante um judeu. Okay? Sim? Faz favor. O que significa a iluminação à sexta-feira? É muito simplesmente, por exemplo, na casa dessa pessoa, ter velas acesas à sexta à noite. Quer dizer que estava ali a decorrer algum cerimonial judaico. Ok? É mais por aí. Pois bem, temos aqui algumas sentenças do processo e eu gostava que vocês muito rapidamente olhassem para esta lista. Pois muito bem, a pessoa é acusada, a pessoa é interrogada e no final é-lhe dada uma sentença. Essa sentença, depois do findar do processo, corresponde ao auto de fé. O auto de fé é a leitura em praça pública perante todos da sentença que é dada a essa pessoa. Ora, tendo por base os processos inquisitoriais que estão no CEDOPOR-MAR, estes são alguns dos exemplos das sentenças dos nossos processos. Reparem só, pagamentos das custas do processo, isto é, igualzinho aos dias de hoje, não é? Portanto, tem que se pagar as custas do processo. Participação em missas, em procissões e em romaria. Tocha acesa na missa com veste de um santo. Imaginem qual seria o estigma. A pessoa é condenada por judaísmo e tem que ir à missa de domingo usando um círio, uma vela do seu tamanho e usar as vestes de um santo qualquer. Tem que... Outro exemplo é obras pias e abjurar publicamente ao judaísmo, isto é, perante todos, renegar que é judeu.
pode ser também sentenciado para degredo para fora do bispado, instrução na fé católica e uma coisa que era muito usual. Depois da pessoa acusada, verifica-se o confisco de bens materiais dessa mesma pessoa. E por último, a prisão. Sim. Ou seja, uma pessoa que era acusada seja de onde for, tinha que pagar o processo a qual estava. No final paga as custas do processo, sim. Falta a pena de morte em Pois aí é que está. Dos 9 itens aqui, que eu aqui selecionei, os processos foram lidos um a um, estão a ver? Portanto, mesmo aqueles indícios que eu apresentei uma lista, num processo surge um, num processo surge outro e nós fomos fazendo a listagem. Pois bem, o vosso colega mencionava então a falta da pena de morte. Pois é, caros senhores, não há sentenças de pena de morte e, mais concretamente, se calhar, a morte na fogueira, não é? Não era isso que estavam a pensar? Pois aí é que está. Eu não coloquei aqui porque não há mortes na fogueira em Vila do Conde e dos processos que estão, dos processos do Cedopor-Mar referentes a Vila do Conde, não há nenhum caso de sentença de morte. Ok? Portanto, aqui temos então alguma informação sobre as denúncias e que ocorrem na sequência da visitação inquisitorial de Vila do Conde e agora vamos ver outro tipo de denúncias. Pois é, 80% são acusações de judaísmo, em todo o caso, à medida que a Inquisição vai atuando, a abrangência de crimes julgados por este tribunal religioso vai também aumentar. Então, que outro tipo de crimes é que vamos encontrar? Por exemplo, casos de bigamia. Ora, eu fiquei um pouco admirada, nos processos que chegaram até nós, havia uma denúncia e um processo numa terra tão pequena, 2 casos de bigamia. Ora, tem lógica, Vila do Conde era uma terra de marinheiros e de homens ausentes. Pois é, eles casam aqui em Vila do Conde com uma e depois com outras lá fora. E digo-vos mais, para além dos 2 de bigamia, há também um caso de poligamia. Ele casa várias vezes. E a sentença não é sintetizada quanto isso. Ora, o que nós temos aqui é uma denúncia de um senhor, ele é Martim Carvalho, carpinteiro da Ribeira das Naus, ele mora em Vila do Conde e vai denunciar o genro por bigamia. Pois é, o genro dele casou com a sua filha, que ficou a viver cá com a mãe, e depois casa com outra, também com uma mestiça, no Rio de Janeiro. Aqui temos uma denúncia por homossexualidade feminina. Pois é, outro tipo de crimes também julgado. Aqui, reparem só, são sempre, as acusações partem sempre de quem? De cristãos velhos. A acusação de um cristão velho é válida. Estão a ver a ideia? Ana da Fonseca, cristã velha, de 22 anos, e depois, reparem também, a pessoa é muito bem identificada. Fulana tal, filha de tal, moradora na rua tal. Estão a ver a ideia? Pois é, ela é acusada de homossexualidade feminina e é também de bruxaria. Um caso. Neste caso, Maria Manuel, cristã velha, de 44 anos, natural de Vila do Conde e moradora na rua do Lugo, vai depor sobre Catarina de Mendonça, meia cristã nova, acusada de blasfémia por palavras desrespeitosas sobre as hóstias. Outro exemplo de Filipa Gonçalves, por prática judaizante em torno de hábitos alimentares, e também uma Damiana da Meia. Este não é assim muito interessante, vamos ver. No universo de processos de Tribunal de Santo Ofício referentes a Vila do Conde, a maior parte deles são relativos à prática judaizante, judaísmo. No entanto, julga o tipo de crimes. Já aqui vemos uma denúncia de bigamia, há um processo de poligamia, 2 processos de feitiçaria, vários casos de blasfémia e de heresia e também de homossexualidade feminina. Devo-vos dizer que neste caso não encontrei nenhum caso de homossexualidade masculina e várias denúncias de homossexualidade feminina. Tirando um caso em que efetivamente as senhoras admitem as práticas e no ato de se confessarem admitem ao padre, as outras denúncias eu devo-vos dizer que tenho algumas dúvidas. Tal como mencionei, Vila do Conde era uma terra de marinheiros, de homens ausentes, e essa
proximidade entre duas mulheres poderia ser mal interpretada. Estão a ver a ideia? Pois bem, aqui também um processo de uma Helena Lopes, confessa práticas judaizantes. Vejam também as sentenças: cárcere, hábito penitencial ao arbítrio dos inquisidores, reconciliação à união da Igreja e na fé católica. Neste caso também uma Branca Nunes. Ali em cima diz: a tortura era um recurso utilizado pelos inquisidores para extrair confissões dos acusados. Não contava encontrar casos de tortura, mas efetivamente em alguns processos as pessoas são acusadas de judaísmo e depois, sabem o que é que acontecia? A tortura era de tal maneira vil e exagerada que a pessoa acabava por denunciar toda a família. A pessoa pode dizer: eu não sou judia, eu não realizo práticas judaicas, mas depois de torturado, eu sou judia, a minha irmã, a minha mãe e toda a família depois passa a ser controlada pela Inquisição. Reparem nesta Catarina Ribeiro, cristã nova de 60 anos, ela é acusada de judaísmo, nega a acusação, apesar de ter sido submetida a tortura. Um caso de heresia. Um caso de Catarina. Este é bem elucidativo da tal intolerância religiosa que se vivia. Olhem só, Catarina, 15 anos, solteira, moradora em Vila do Conde. Os pais foi acusada de sacrilégio por ter retirado o Santíssimo Sacramento da boca após o ter recebido, tendo sido repreendida por sentença dada em 1593 após 2 anos de prisão. A senhora simplesmente pôs a mão na hóstia, muito provavelmente ia cair, e ela colocou-a novamente na boca. Estão a ver a ideia? Outro caso de blasfémia, um processo de Sebastião de Faria, mais uma vez, portanto, neste caso, um cristão fado. Ele é acusado por blasfémia contra Jesus Cristo e a Virgem Maria durante o jogo. O senhor estava a jogar, muito provavelmente disse algum disparate, pois bem, ele acaba denunciado aos inquisidores. Neste caso, eu trouxe este processo da Inquisição deveria estar em mau estado. Ele foi consultado, mas o Sedopalmar não tem imagens. É o tal caso de poligamia, um processo de Francisco Casado. Francisco Casado, cristão velho de 22 anos, marinheiro, óbvio, natural de Viana do Castelo, filho de Francisco Martins e de Maria Domingues, foi preso nos cárceres da Inquisição de Coimbra, acusado de poligamia. Ele casou com Domingas Alves, Maria Manuel e Catarina Jorge. Foi sentenciado a degredo para as galés por 4 anos. Por se ter casado pela segunda vez com o nome de Belchior Ribeiro, voltou a ser preso a 21 de maio de 1631 por ter casado pela terceira vez com o nome de Manuel Martins. Ele foi condenado a degredo para as galés por 8 anos. Teve auto de fé em 1631. E por último, eu tenho a certeza que vocês já ouviram falar certamente, os casos de feitiçaria. Pois é, existem algumas denúncias e processos de feitiçaria. Temos aqui o processo da Beatriz Barrosa, a torga, viúva de Vila do Conde. Ela é presa por superstição, feitiçaria e pacto com o diabo. Faleceu na cadeia em novembro de 1655. E reparem só, teve auto de fé em 1656. Postumamente, a senhora morreu, mas a leitura pública perante todos desta feiticeira tem que ser feita. Um caso de bigamia, eu tinha visto uma denúncia, neste caso é um processo caricato. Aquele casa aqui em Vila do Conde com uma e casa também com outra em Matosinhos, com outro nome. Este caso é dramático, ele suicida-se por enforcamento na prisão durante o processo. Certamente muitas evidências, muitas testemunhas, poderá ser sido torturado e neste caso ele suicida-se. Pois bem, no findar de todo este processo, temos então o chamado auto de fé. O auto de fé é pura e simplesmente a leitura em praça pública, perante tudo, perante todos, da sentença que é dada a essa pessoa. Os autos de fé, ainda relativamente à comunidade dos cristãos novos em Vila do Conde,
E segundo a professora Amélia Polónia, assessora científica do CEDOPOR-Mar, ela faz a seguinte conclusão: a comunidade de cristãos novos da Vila não parece ter sido muito atingida pelos rigores repressivos da Inquisição, nem foi das mais afetadas pelas senhorias financeiras decorrentes do confisco de bens. Portanto, temos então uma localidade na qual nós sabemos que passaram os inquisidores, as pessoas foram julgadas, mas não sofreu então, não é daqueles sítios em que temos então, por exemplo, autos de fé, com sentenças máximas de morte e mortes na fogueira. Eu sei que vocês têm que ler o Memorial do Convento de José de Saramago. Este romance histórico passa-se no reinado de Dom João V e Blimunda, uma das personagens principais, conhece Baltazar enquanto a mãe desta é julgada num auto de fé. A senhora, portanto, os dois personagens conhecem-se como numa cerimónia que era usual. No reinado de Dom João V, as pessoas tanto iam, por exemplo, às touradas, como iam ver cristãos novos morrerem na fogueira. A Blimunda conhece o Baltazar durante o auto de fé da sua mãe. A mãe dela é acusada de ter visões e premonições. Qual é a sentença que lhe é dada? Ela é açoitada e degradada para Angola por 8 anos. No Memorial de José Saramago, vocês vão ver então o espetáculo da Inquisição e dos autos de fé, e vemos aqui a Inquisição a ocupar-se com a ordem religiosa e moral das suas vítimas, os cristãos novos, os judeus, os hereges, os feiticeiros e os intelectuais. Depois desta minha breve apresentação, eu só tenho uma pequena dúvida, que também acho que é partilhada aqui com o professor Pinto. Eu sabia, embora não seja de Vila Conde, que Vila Conde teria uma jogaria. Mas sabe-nos dar as coordenadas, assim, mais ou menos, para termos a ideia? Pois foi isso que eu e a Laura tivemos a professora Amélia Polónia menciona, eu omiti, ela menciona que na carta mais antiga, no mapa mais antigo que se conhece de Vila do Conde e que nos chegou da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, exatamente, ela menciona que a judiaria está lá mencionada. Eu não a consegui encontrar. A Laura também teve de volta disso. O que eu sei é que os judeus não viviam nos arruamentos centrais, muito provavelmente estariam nas zonas limítrofes do concelho. Porém, depois da sua conversão, eles passam a morar no centro da cidade. Ora, também porque é que falam em judiaria em Vila do Conde? Segundo Maria José Ferro Tavares, ela é uma especialista na Inquisição, ela acha que para existir uma judiaria basta a concentração numa localidade de mais de 10 judeus. Ora, tendo isso por base, efetivamente podemos então afirmar que Vila do Conde teve uma judiaria. Em todo caso, penso que podemos depois aprofundar. Portanto, só para se orientarem, temos então a identificação, ok? Os novos passos do Conselho, algumas coisas que vão fazer a ligação do centro político e religioso à zona ribeirinha. Este mapa não está completo, ok? Está cortado a meio. É um dos poucos exemplares de cartografia urbana que existem do século XVI. Mais alguma dúvida, faz favor? Estava a perguntar se esse mapa, portanto, se é uma digitalização parcial do mapa ou não? Não, ele está completo. O que eu estava a dizer é como O original. Exatamente. Tudo é original. É que não está completa. Sim, isso é a digitalização do original, certo? Sim, exatamente. Esta planta é da Biblioteca do Rio de Janeiro. Sim. E, portanto, nós temos a digitalização completa do documento. O documento, enquanto fonte primária, é que já não está completo. Bom, e aí, se eu não consigo identificar, onde é que ficou aí? Não sei embora. Pois cá em baixo. Não está completo. Ok. É o que tem falta. Passos de conselho na altura que eram atualmente. Estes já são os atuais. São os atuais, sim. Igreja Matriz, Passo de Conselho e depois para baixo faz tudo. Para baixo, então, as ruas que vão fazer a ligação. A zona ribeirinha. E aí do lado direito, o que é isso aí? Isso é
para desenvolvimento. São desenvolvimentos. Hoje em dia, quando muito, ficaria fora do centro urbano. Mas estão a dizer que esse mapa não apanha o rio, a parte do Não apanha o rio. mesmo no original. Não, existe inclusivamente um artigo do professor Carmo Reis, numa publicação do município, em que ele tenta fazer uma aproximação de como seria a zona ribeirinha, tendo por base as fontes documentais, nomeadamente atas de variação, e muitas delas falam, por exemplo, da construção naval, em que vamos obter informação de como seria a zona ribeirinha. Pois, é que eu acho que será importante, mas não existe. Por causa da questão do nome, não é? Pelo quanto, eu acho que é aquela questão do... Diga? Sim, exato, mas o que é isso? Isso Há várias teorias. Mas a última, uma das é aquelas que acho que não tem a ver com nenhum conto, mas com. Eles utilizam uma outra expressão que é confluência, acho que tem sido elaborado para os celtas, mas se qualquer coisa mais junção, ou união, ou junto, mas terra junto. Mas é porque às vezes a ideia do mapa podia iniciar mais razoabilidade para a razão de ser do nome. Deixo aqui o convite, se depois quiser passar pelo centro de documentação do Arquivo Municipal, pode ver com mais pormenor o mapa. E, entretanto, nós temos também um site, que é o Vila de Conde Comunista. Basta entrar no site da Câmara Municipal e logo na primeira página do lado direito tem um logótipo que diz Vila de Conde Comunista. E nesse site, que foi desenvolvido justamente no âmbito do estudo da professora doutora Amélia Polónia, tem algumas fontes, designadamente este mapa, e onde nós procuramos também associar a toponímia da época à toponímia atual. E dar-lhe-á também mais alguma indicação relativamente ao traçado urbano de Vila de Conde à época. O site tem também muita informação, portanto, sobre os principais núcleos e o desenvolvimento, a construção de alguns edifícios, a Câmara Municipal, portanto, espaços de Conselho e Igreja Matriz, a construção da Zona da Misericórdia, o hospital, e depois aquela deslocação com um forte cá em baixo e uma zona erma que separava do resto, não é? E, portanto, esse site tem muita informação sobre Vila de Conde neste período. Deixo também a informação e se quiserem consultar. Eu, antes de mais, interrompo porque sei que há alunos aqui que têm outra atividade, que é o círculo matemático. Por isso, eu acho que primeiro tenho que agradecer a brilhante apresentação da doutora Cristina e da doutora Laura. Acho que todos temos mais enriquecidos. Há uma questão que nós ficaríamos aqui horas a debater, que já ontem debatemos, não foi, Silvia? A questão da relação pública, que nos leva à inquisição, mas isso seria uma... Ficaríamos aqui muito tempo. Eu aproveito mesmo para agradecer, acho que foi uma excelente oportunidade para vocês, para todos nós, aliás, e tenho pena de ficarmos mais tempo mesmo, mas a verdade é que eles já estão mesmo com o tempo contado. Aqueles alunos que têm comigo, aula, podem ficar só para terminar. Os restantes podem dirigir-se à próxima iniciativa. Eu só queria terminar e ia pedir ao André para agradecermos de uma forma singela às nossas queridas colaboradoras. Agradecer por estarem presentes. Esta é uma gentileza das escolas. Mais uma vez, para todos, para mim, foi um enorme prazer. Só tenho que estar agradecida e esperar que vocês todos também tenham gostado e tenham apreciado e que levem este bichinho de conhecimento para a vossa vida, sempre, sempre. Todos os dias aprendemos qualquer coisa novo, todos os dias alargamos o nosso livro de conhecimento. Obrigada.